Bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar reunidos como igreja e vamos iniciar mais esse culto. Vamos começar com a leitura, fazendo a leitura como a gente sempre faz. Vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecados contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome,
como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a haste das abominações virá assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão para conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado também, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te ouvir, de te cultuar, de te entoar louvores a ti. Obrigado, Senhor, por cada irmão que veio até aqui para te render louvores e engrandecer teu nome, ó Pai. Abençoa, Pai, este culto, abençoe cada louvor, abençoe a pregação da tua palavra e conduz, Senhor, de acordo com a tua vontade. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, bom dia mais uma vez.
Vamos cantar alguns louvores. Vamos começar cantando corinho de número 148, Jesus em tua presença. Se a voz falhar, os irmãos continuem aí, porque de manhã cedo é complicado, viu? Jesus, em tua presença, reunidos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Ao único, 145. Violão. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível,
invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ok, irmãos, amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Vamos cantar um corinho. O corinho agora de número 86. Meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é o meu Senhor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus me satisfaz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque do início. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é o meu Senhor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus me satisfaz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque. Amém. Vamos cantar agora o próximo louvor para recolher os dízimos e ofertas. É o louvor 296, Corpo e Família. Esse é um louvor de confraternização, né? Só que diante da situação que vivemos, pelo menos por enquanto não podemos fazer isso, né? Mas podemos nos confraternizar virtualmente pelo coração.
Corpo e Família, número 296. Gostaria que os irmãos ficassem de pé um pouco. Aproveitar esse corinho para recolher dízimos e ofertas. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos? Sintam-se abraçados, como a irmã Vera disse. Podem sentar, irmãos. Vamos mais uma vez baixar nossas cabeças e agradecer a Deus por essas ofertas que foram recolhidas aqui. Senhor, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te ofertar e contribuir, Senhor, com a tua obra. Obrigado por essas ofertas que foram recolhidas aqui nesse momento. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, para finalizar, vamos cantar a canção Minha Razão de Viver, que está no seu livrinho de coro e é o número 347. Após esse louvor, o pastor Lideni irá trazer a mensagem. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir
você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção, e o teu amor invadiu, de alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Você é a razão do meu viver. Do início. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção, e o teu amor invadir, de alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Você é a razão. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Amém, irmãos? Pastor Lideni. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quando o pastor me chamou, me convidou para estar aqui, eu fiquei pensando o que a gente pode pregar, o que eu vou falar para os irmãos. E
Como nós estamos estudando nas sextas-feiras, quinzenalmente, a doutrina da igreja, eu fiquei pensando, falar alguma coisa sobre a igreja. E, sinceramente, eu tentei fugir do texto que eu vou usar, porque é um texto comum, é um texto que já pregamos várias vezes, mas o Senhor sempre colocou na minha mente algo que está nesse texto, que é em Atos capítulo 2, e que é o início da igreja. É o texto que fala do começo de tudo em termos eclesiásticos, né? A base daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós entendemos como igreja. E o Senhor falou, não é, para mim, eu realmente gostaria de compartilhar, lembrar de fato com os irmãos algumas coisas aqui, certo, desse texto, não é? Como disse, estamos estudando nas sextas-feiras, né? Vocês sabem, a eclesiologia. O que é eclesiologia? O que é isto aqui? Então, eclesiologia, como a gente já viu, é a doutrina da igreja. Nós vamos estudar como a igreja começou, qual a importância da igreja, a razão da existência da igreja. Não é? É diferente, por exemplo, de história da igreja. História da igreja, nós vamos estudar a igreja ao longo dos séculos. Mas eclesiologia, nós vamos ver biblicamente o que é a igreja. O que é a igreja? O que nós somos? Não é? Então, vamos ler aqui o texto de Atos, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 41. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41. Nos diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Santíssimo Deus, estamos diante do Senhor, agradecidos pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, de abri-la, de ler, de ouvir aquilo que Teu Espírito tem a nos dizer. Um texto tão impressionante, tão maravilhoso, tão desafiador. Oramos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo aplique aos nossos corações aquilo que a Tua palavra diz. Que nós sejamos confortados, que nós sejamos desafiados, que nós sejamos cheios de esperança para esse tempo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Oramos a Ti agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vivendo um período muito difícil na vida humana. Nós estamos vivendo um período desafiador. Nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas estão desesperadas. Pessoas estão com medo de sair de casa, com medo de se relacionar, com medo de trabalhar, com medo de deixar de trabalhar. As pessoas estão com seu psique, né, com seu psicológico, as pessoas estão abaladas. Tem aumentado o número de pânico. Tem pessoas que não conseguem abrir uma porta, uma janela, não é? Por outro lado, tem aqueles que não estão nem aí, não estão preocupados, saem de qualquer jeito, fazem tudo do jeito que quer, não estão parando para avaliar. No meio de tudo isto, a gente tem visto, né, nós temos trabalhado com a congregação, lá na congregação, todos os dias à noite, todos os dias, 7h30 da noite, nós temos uma chamada pelo WhatsApp, né? E nós temos um tempo de cânticos, de oração, de compartilhar das necessidades, das bênçãos que Deus tem feito com cada um de nós, né? Tem sido um tempo muito agradável, né? Que a gente faz lá, os irmãos têm
me ensinado muito a confiar no Senhor. E a gente conversando com a congregação, com os irmãos, a gente observa como tem pessoas angustiadas. Os irmãos compartilham de amigos ou de conhecidos, não é? De pessoas que estão angustiadas, temerosas, preocupadas. O que fazer? No início dessa situação, no ano passado, não é? A gente pensou, e agora? Tudo fechado. Como é que nós vamos comer? Vamos ter trabalho suficiente? Vamos ter condição de viver? E os empregos, e os trabalhos? O que vai acontecer? Muitas coisas têm acontecido, mas os irmãos têm compartilhado, não é? Praticamente um ano já, né? E os irmãos têm dito, Deus nos tem sustentado. Amém por isso. Deus tem sido bom, né? Deus tem nos dado forças. Então, irmãos, pensando no que é a igreja, como a igreja deve viver nesse período, o que a igreja deve fazer? Sendo igreja, estando nesta sociedade, o que nós podemos fazer para levar esperança aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes que não conhecem a Cristo? O que devemos fazer para levar esperança uns aos outros? O que nós podemos fazer? E esse texto, que é o início da igreja, o momento em que o Espírito desceu para habitar naquilo que seria o corpo de Cristo, no momento em que o Espírito começou a fazer aqui um novo povo de Deus, essas pessoas que creram, elas tiveram uma atitude. E note que naquela época, naquele contexto, e a gente vai observar depois no estudo das cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu, os apóstolos escreveram, lembramos que ali tinham muitas perseguições. O povo perdia suas posses, muitos perdiam suas propriedades, perdiam seus familiares, pessoas ficavam dispersas. Então havia desespero também, havia angústia. E qual foi o trabalho da igreja? Esta igreja aqui, ela nos ensina, ela nos traz desafios para que nós possamos viver nesta época, enfrentando esta pandemia, até mesmo a tentativa, por exemplo, de interferência do Estado na igreja em várias circunstâncias. Essa igreja nos ensina a ser igreja, a sermos fiéis, a sermos santos, a sermos firmes, a termos esperança, a termos comunhão. Aliás, comunhão é um negócio interessante, não é? As pessoas dizem, vamos ter comunhão, tem ali não vou criticar isso não, mas só quero chamar a sua atenção para isso. Ali atrás tem um cafezinho, vamos ter comunhão tomando um cafezinho. Ótimo, tomar um cafezinho, um chazinho, é bom para estimular a comunhão. Mas tomar um cafezinho, um chazinho não é comunhão. Faz parte. Isso é incluso. Mas comunhão é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, essa igreja primitiva aqui, certo? Ela tem algumas características que devem ser as características presentes na igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, em mim e em você. As características que eles têm aqui, as atitudes que eles têm aqui, tudo que eles têm aqui é um desafio para mim e para você. E quais são as características que essa igreja aqui apresentava, que devem estar em nós, para fazer de nós, eu e você, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Deus, o templo do Espírito, ativo aqui na terra. Primeira coisa que a gente observa nesta igreja, que é impressionante, é impactante, e não era algo novo, vocês já ouviram isto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e orações. Então, uma característica marcante neste povo aqui, é uma característica que tem que ser marcante em mim também, em nós. Eles estavam perseverando, eles estavam ali atentos, né? Eles se mantinham firmes na doutrina, eles se mantinham firmes na comunhão, não é? Eles perseveravam, e é exatamente essa a definição de ser perseverante, não é? É ser firme, é ser constante, é persistir em alguma coisa, é permanecer,
Essa é a característica forte daquela igreja. Eles não mudavam facilmente o seu pensamento. Quando lemos no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. No versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E a resposta do Pedro, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então veja que ao ouvir a mensagem proclamada pelo apóstolo Pedro, em que ele apresentou Cristo como a solução, ao ouvirem aquilo, eles ficaram tão impressionados, o seu coração começou a bater mais forte, quando diz compungiu-se-lhes o coração, eles ficaram preocupados, aquilo mexeu com eles, e ao serem mexidos pela mensagem, eles logo pensaram: e aí, o que é que nós vamos fazer? Qual deve ser a nossa resposta a esta proclamação que o apóstolo Pedro fez? Qual deve ser a nossa resposta? O que nós vamos fazer? E perguntaram, e o Pedro disse: arrependam-se, mudem de atitude, mudem de vida, façam diferente do que têm feito, mudem a sua posição. Então eles mudaram. O versículo 41 diz: os que lhe aceitaram a palavra. E esses então, 3.000 acrescentados à igreja, esses aqui que aceitaram a palavra, então eles mudaram realmente de atitude, eles perseveraram, eles estiveram ativos, eles estiveram juntos, eles estavam caminhando, crescendo juntos, eles iniciaram ali o progresso da igreja, perseveraram, estavam firmes. E em que eles perseveravam? O texto nos diz, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos começaram a ensinar, lembrando que o Novo Testamento não existia, apenas o Antigo Testamento. E eles perseveraram no conhecimento, no aprendizado da palavra de Deus, naquilo que lhes era ensinado. E os apóstolos então começaram também. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, 15 e 16, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E o Consolador vai vos fazer lembrar de tudo que eu tenho ensinado. E vai ensinar mais coisas para vocês. Ele vai direcionar vocês. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. O Espírito que agora veio e habitou na igreja, esse Espírito condicionou, preparou, ensinou, fez com que a igreja e os apóstolos lembrassem de tudo aquilo que eles viveram com Cristo. E começassem a transmitir para aquelas pessoas que iniciaram na fé. E a igreja perseverou no ensino, na revelação que os apóstolos recebiam do Espírito. Eles perseveravam na proclamação de vida. Eles perseveravam no entendimento de que Cristo veio, nasceu, Cristo nasceu, viveu, proclamou a verdade, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi para os céus e voltará. Essa era a crença, a fé que a igreja perseverou. Eles perseveravam também, o texto nos diz aqui, na comunhão. O que é comunhão? Comunhão é relacionamento. É um relacionamento pessoal, social, espiritual. É relacionamento na comunidade. É estar juntos. E como isso é importante hoje, meus amados irmãos? Foi importante naquela época, porque como eu disse, e vocês sabem, os crentes, aqueles que criam em Cristo, perdiam família, perdiam propriedades, perdiam liberdade, perdiam muita coisa. E eles estavam em comunhão. A comunhão, o capítulo 4 também do livro de Atos vai nos mostrar isso, através de quando Barnabé vendeu a sua propriedade. A comunhão é estar juntos, é cuidar uns dos outros, é ver as necessidades uns dos outros. É relacionamento. E isto é essencial no momento em que nós estamos vivendo. É essencial nesta época ter comunhão. Ah, pastor, mas a gente não pode abraçar. A gente não pode visitar um ao outro. A gente não pode praticamente nem conversar um com o outro. Mas a gente pode fazer muito. Orar um pelo outro. Saber das necessidades um do outro. Se arriscar até para ajudar o outro.
É necessário, né? O irmão, a família tal está precisando está padecendo necessidade, perdeu o emprego, o que nós podemos fazer? Eu não tenho muito, mas eu tenho aqui 1 quilinho de arroz, uma farinha, eu vou juntar isso aqui e vamos levar para aquela família, porque é importante. O irmão fulano perdeu um parente, que coisa lastimável, que coisa triste. Eu vou chorar com ele, eu posso ligar, mas eu posso ir e tomando a distância necessária, eu posso orar com aquele irmão, e eu posso chorar com ele. Jesus Cristo, em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus Cristo ouviu toda a situação, o texto diz que ele chorou, e depois proclamou: levante-se, Lázaro, venha para fora. Se condoer com a necessidade do irmão. Comunhão, então, é relacionamento, é participar da vida do outro. Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, não, como igreja, não temos participado da vida do outro? Não temos visto a necessidade do outro? Quantas pessoas estão ao nosso redor hoje padecendo angústia? Quantas pessoas estão ao nosso redor hoje psicologicamente abaladas e nós não paramos para trazer uma mensagem de esperança para aquela pessoa? De desafio, de vida. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão, então, é relacionamento pessoal, relacionamento social, relacionamento espiritual. É muito mais do que simplesmente cumprimentar o irmão com um aperto de mão, não é? Um ósculo santo, como alguns gostam de fazer, não é? Ou estar ali olhando para o rosto do irmão, tomando um cafezinho. Comunhão é muito mais do que isso. É um intenso compartilhar de tudo que se relaciona à vida e à vida cristã. A igreja tem perdido muita oportunidade. Quando eu falo igreja, eu não estou falando Pacatuba, estou falando igreja em termos geral, eu e você, não é? Nós temos perdido muitas oportunidades de influenciar pessoas. E lembre-se, você deve acompanhar isso nas notícias, esse é um período em que muitos estão tirando a própria vida. Aumento de suicídios, aumento de desespero, de angústia. Pessoas estão se recolhendo às suas casas, aos seus quartos. Pessoas estão com tudo fechado. E a nossa época já proporciona isso, não é? O momento social que nós vivemos, periculosidade em vários ambientes. A gente está aí, é muito comum hoje as construções, por exemplo. Antigamente você tinha uma construção que você saía para a rua. Eu brincava no meio da rua, sempre brinquei no meio da rua, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na porta e estava olhando, né, o muro bem baixinho aqui. Eu fiquei pensando, puxa, que muro baixinho. Na minha mente já veio, puxa, isso aqui é perigoso, né? Mas sabe, essa coisa é muito interessante, porque a gente está tão acostumado, isso mexe, quando a gente está tão acostumado a viver preso, cercado, não é? E essas cercas, elas vão nos limitando, elas vão nos impedindo de relacionamentos. Em alguns ambientes, para você chegar a falar com a pessoa, você tem que passar pelo porteiro, passar pela garagem, entrar no elevador ou subir uma escada, sair do elevador, bater numa porta, e a pessoa dentro daquele negocinho lá, né, vai olhar e ela vai decidir se quer te receber ou não. Nós não temos mais relacionamentos de fato. E a igreja precisa, a igreja é isso. Igreja é relacionamento. Igreja é estar junto. Comunhão é isto. E essa igreja, ela perseverava na comunhão, né? No intenso compartilhar de tudo relativo à vida cristã. Comunhão, é caminhar lado a lado, é palmilhar a carreira cristã, né? É estar juntos. É para isso que nós somos chamados. Note o texto. 3.000 pessoas e eles estavam juntos, eles foram agregados e eles estavam ali. Esse texto, não dá para a gente ler esse texto aqui sem a gente se emocionar, sem a gente sentir o que é realmente igreja e vermos como nós estamos falhando nisto.
Como nós estamos deixando de ser igreja, como o Senhor proporcionou, né? Paulo fala, igreja é alegrar-se, é sorrir. Ele fala isso aos filipenses, né? Ele escreve aos filipenses, alegrem-se no Senhor, regozijem-se, sejam felizes, né? Chorem com os que choram. A igreja primitiva levou isso muito a sério, né? Atos 4 aqui, versículo 32, nos mostra como eles levaram isso a sério. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Acho que foi, não sei se foi o irmão Carlos que fez a pergunta na última sexta-feira, o que a igreja tem que fazer para impactar o mundo hoje, Pacatuba. Não sei se foi o irmão que fez essa pergunta, alguém fez, né? O que a igreja tem que fazer para impactar? E de uma maneira bem simples e direta, eu diria o seguinte: tem que obedecer, proclamar, viver, fazer aquilo que o Senhor determinou, fazer aquilo que a igreja primitiva fez. Olhar para o exemplo desta igreja aqui, né? Buscar comunhão, buscar relacionamento, buscar condição para influenciar na vida das outras pessoas. Olha, eu sei que vocês estão olhando o momento político do nosso país, que está uma lástima, não é? E a gente olhando agora, a gente só vê corrupto em todo canto, não é? E aí, a gente fica pensando, e agora, Senhor? Eu estou orando para que Deus faça um milagre. Nós estamos orando na congregação, todos os dias nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pelos políticos do nosso Brasil. Estamos clamando a Deus que Ele faça um milagre. Eu tenho orado pedindo que Deus aplique a justiça dEle neste país. Tenho orado por isso. Não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Agora, irmãos, o que nós podemos fazer, além de orar? Ser igreja, influenciar vidas. Crianças que estão agora crescendo precisam ouvir de Cristo, precisam conhecer a verdade, precisam ser incluídas, envolvidas na comunhão do povo de Deus, para aprender, para conhecer este Deus. E essas crianças, tendo conhecimento do que Deus faz, do que é igreja, elas vão crescer. E elas vão mudar esse país, porque elas serão mudadas com o Evangelho. Só alguém transformado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode alterar a situação que caminha este país. Nenhum outro. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar as circunstâncias que nós vivemos hoje. Nada mais. Absolutamente nada mais. Então, meus amados, isto é ser igreja. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão dos apóstolos. Como é que nós vamos exercitar comunhão? Nós vamos exercitar comunhão amando os nossos irmãos, amando aquele que é mais fraco. O texto que eu citei na sexta-feira, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, carregue o outro nas suas costas. Isso é importante. Isso é bom. Então, ajudar, sendo companheiro. O companheirismo é essencial, é importante. Eu preciso ser companheiro do meu irmão, daquele que está ao meu lado. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar o irmão, preferir o irmão, honrar o irmão, estar junto com o irmão. Isso é comunhão. Se importar, isso é comunhão. Ser solidário. Gálatas capítulo 6,
ser solidário. Gálatas capítulo 6 e o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ser solidário. Eu devo me preocupar, tem pessoas que estão necessitadas, eu quero ajudá-las, eu vou ajudá-las naquilo que eu tenho condição, e Deus vai me dar condição para isto. É interessante como esse período tem dado oportunidade grandiosa para que nós, como povo de Deus, sejamos solidários. A nossa congregação, eu louvo a Deus por aqueles irmãos, eu louvo a Deus por aquele grupo de irmãos, né? Uma pessoa estava necessitada e um irmão chegou para nós e disse: olha, pastor, tal pessoa precisa. E a gente falou para os irmãos, isso foi durante o grupo, né? E os irmãos imediatamente: pastor, eu posso levar alguma coisa agora? Eu também posso. E fizemos naquele momento ali, fizemos uma cesta e a pessoa foi agraciada. E Deus honrou, Deus ajudou aquela pessoa. Então, cuidar dos necessitados, cuidar daquilo que as pessoas precisam. Então, a gente olha aqui e a gente se empolga, né? E o tempo vai embora. Mas é impressionante o que esse povo fez, o que essa igreja fez, né? Eles perseveraram, unânimes, eles perseveraram com força na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? Eles perseveraram, eles estiveram juntos e definindo bem claramente que perseverar é manter-se ativo, manter-se firme, né? Eles perseveraram na doutrina, no ensinamento. Eles buscaram aprender mais e mais, conhecer mais e mais quem é Cristo, e eles buscaram estar em comunhão com os irmãos. E uma outra característica que a gente observa nesses irmãos aqui, além da sua perseverança, da sua comunhão, do seu aprendizado, o versículo 43: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais. Era uma igreja que se caracterizava por temer, reverenciar a Deus. Eles temiam de fato ao Senhor. E a palavra original aqui, ela fala de um temor intenso. Era quase como uma fobia. Eles tinham uma reverência tremenda diante da santidade de Deus, quem é Deus. E nós, como igreja, perdemos muito dessa reverência. A igreja hoje, ela não tem tido a percepção do que é o Deus Santo. Muitos hoje, por causa do relativismo que nós vivemos, né, na nossa sociedade, no nosso momento, as pessoas, elas não têm mais aquela concepção de um Deus santo que está entronizado nos céus, poderoso, grandioso, majestoso, um Deus que deve ser tratado com todo o respeito, com toda a reverência. As pessoas hoje brincam com Deus. As pessoas hoje acham que Deus é o cara lá de cima. Deus é o meu amigão, né? Deus é tremendo, Deus faz coisas fantásticas, Deus me quer como eu sou, eu não preciso mudar. Grande mentira. Lembre-se que essas pessoas aqui, ao perguntarem a Pedro o que nós vamos fazer, o Pedro disse: arrependam-se. E a palavra arrepender, o sentido dela é: você está indo numa direção, você percebeu que aquela direção está errada, você para e muda de direção. É isso que é arrependimento. Arrependimento é entender que está errado e eu vou mudar, não vou mais fazer.
Foi a mensagem final, a aplicação que o Pedro disse para aquelas pessoas, e elas entenderam isto e mudaram. Hoje nós precisamos mostrar para as pessoas precisam entender que o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus santo está entronizado nos céus, mas como a Bíblia diz, ele habita nos céus, mas ele habita com o contrito. Ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, ele é imanente e ele é transcendente. O que isso significa? Ele é transcendente, ele está além deste mundo. Ele é imanente, ele está conosco. E esse Deus santo, ele não aceita ser adorado de qualquer maneira. Temer ao Senhor é uma característica que nós precisamos desenvolver como igreja, ou melhor, nós precisamos reaver, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa reaver o temer ao Senhor. Nós não estamos tendo esse temor, e essa é uma característica que eles tinham, né? Em cada alma havia temor, respeito, reverência. Isso está faltando hoje. As pessoas não estão temendo a Deus, e por não temer a Deus, muitos não estão experimentando a grandeza, o poder, as maravilhas que Deus opera. Muitas pessoas não têm o temor de Deus, então não têm esperança, vivem angustiadas, vivem reclusas na sua insignificância. O temor a Deus nos faz perceber a grandeza deste Deus e nos faz entender que esse Deus, ele habita em nós através do Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse: iremos para Ele e faremos nele morada. Esse Deus está em nós, e esse Deus em nós, Ele é a esperança real. O que acontece aqui está no controle dEle, e Ele vai me conduzir para que o propósito dEle seja feito na minha vida, independente das circunstâncias que eu estou enfrentando. Ele me controla, Ele me conduz. E uma outra coisa que a gente observa nessa igreja que tem que estar em nós, no versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqueles que creram, eles partilhavam da comunhão, eles estavam juntos, eles foram aproximados pelo Espírito. O Espírito foi aproximando os convertidos. O conceito de igreja local, que o Paulo desenvolveu mais tarde, não era conhecido nesse momento aqui, não é? Mas o conceito de igreja local está aqui agora. Um grupo que se reúne num determinado lugar, com o objetivo de adorar e servir ao Senhor, de proclamar a verdade, de auxiliar uns aos outros, de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. É isso que eles estavam fazendo, eles estavam juntos, não é? Eles tinham interesse no bem-estar uns dos outros. Aqui é uma igreja local, e aqui é a oportunidade desse conceito aqui ser desenvolvido, interesse um no outro. Como você, meu amado irmão, tem participado da vida do outro irmão? Nesse momento de pandemia, já de um ano aqui, né, o que você tem feito, meu querido irmão, para que o teu irmão esteja esperançoso, esteja ativo, esteja em pé? Não tivemos oportunidade durante esse último ano aí de termos aqueles momentos gostosos de culto, de adoração, de estarmos presentes. Tudo foi muito limitado. Quantas lutas o teu irmão teve fora daqui e talvez você não ficou sabendo? Quantas dificuldades, quantas pessoas, quantos parentes, quantos amigos, eles estavam juntos. Estar junto não significa que eles estavam no mesmo ambiente em todos os momentos, mas eles estavam conectados uns com os outros, e é isso que nós precisamos. Eles estavam próximos uns dos outros, tinham o mesmo interesse, desejo de suprir as necessidades uns dos outros. Eles vendiam as propriedades, né? Não havia quem padecia fome. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ainda continuar com muito mais coisas aqui, não é? Mas eu quero só citar mais duas. No versículo
ainda 46, aliás, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Eles estavam diariamente praticando o ensinamento do Senhor e dos apóstolos. Eles estavam diariamente praticando a verdade. Qual é a aplicação disso para o tempo de hoje? Diariamente eu estou mostrando ao meu vizinho ou ao meu amigo que eu sou crente. Diariamente eu estou mostrando para as pessoas que estão ao meu redor que eu tenho o Espírito habitando em mim, que eu tenho Cristo em mim, que eu sou diferente, eu não faço parte do mesmo contexto ou da mesma situação deste mundo. Em mim, os frutos são diferentes. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, O fruto do Espírito tem que estar em mim. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela tem que manifestar isso. As pessoas têm que olhar para a igreja e tem que ver o reflexo de Cristo. Praticar diariamente hoje é ser diferente, ser crente num mundo pagão, num mundo incrédulo. É ser crente neste mundo cheio de corrupção. É não compactuar com aquilo que o mundo faz. É não aceitar as falcatruas. É não aceitar os desvios. É não aceitar os subornos. É não aceitar as palavras vãs que o mundo diz. É não aceitar as fofocas. É não aceitar as discórdias. É não aceitar as violências. É não partir para a agressão. E se eu for começar a discursar sobre isto aqui, né, a gente vai entrar em muitas coisas que nós como crentes às vezes partilhamos. Um casal cristão, por exemplo, o marido que agride a mulher. Eu começo a pensar se ele é realmente um crente. Uma mulher que vive de fofocas e vive de agressões também com o marido, eu começo a pensar. Porque diariamente praticar é ser diferente no mundo em que nós vivemos. E essa era uma igreja que fazia isto. Eles atraíam os outros. A última coisa que eu quero citar aqui, é o último versículo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por perseverar na doutrina dos apóstolos, por ter temor ao Senhor, por estar diariamente juntos praticando a verdade e por fazer tudo isto, eles eram observados e as pessoas viam são diferentes. As pessoas viam tudo aquilo que vinha contra eles e as pessoas viam são diferentes. Então, ao perceber aquilo, os eleitos do Senhor, naquela época, naquele momento, eram atraídos pela verdade e eram agregados ao grupo. O Senhor ia acrescentando. Por que a igreja hoje, do Senhor Jesus Cristo, tem tido tão pouco acrescentamento? Porque poucas pessoas hoje têm entendido de fato o Evangelho. Infelizmente, nós temos um falso evangelho muito proclamado no mundo, no Brasil, inclusive, não é? Em Pacatuba, em Itaitinga. Nós temos um falso evangelho sendo levantado por famosos, sendo levantado por pregadores de fama. Não é? Nós temos um falso evangelho aí que as pessoas olham aquilo e ao invés de serem atraídas, elas são repelidas. Eu não quero isso. Por causa desse falso evangelho, muitas pessoas têm deixado de encontrar-se com a verdade. E a razão porque nesse período agora, por exemplo, nós temos tantas pessoas com problemas psicológicos, tantas pessoas angustiadas, temerosas, tantas pessoas com medo, com pânico. Aqui o Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, tem se mantido muito tímida,
não tem de fato perseverado na comunhão, na doutrina dos apóstolos, naquela coisa que dá ânimo, que dá força, que envia, que enfatiza o ir, não é? A igreja não tem tido temor verdadeiro, o temor que motiva, o temor que direciona, o temor que causa impacto de ir. A igreja não tem desenvolvido a comunhão, de fato, aquilo que é comunhão, de estar envolvido um na vida do outro, de motivar um ao outro, de levar esperança um ao outro, de trazer junto, vamos. A igreja não está falhando em ser igreja. Novamente, o que a igreja deve fazer para impactar Pacatuba? Obedecer, desenvolver essas características, ser igreja primitiva, temer ao Senhor, perseverar, manter-se ativo na doutrina, no ensinamento, na comunhão, importar-se um com o outro, porque quando eu me importo com o outro ali, e eu ajo na vida daquele outro, quando eu me importo com aquele outro ali, e toco na vida dele, impactando-o com o meu amor que Cristo colocou na minha vida, quando eu faço algo, eu estou junto com aquele ali, alguém de fora observa, olha como aquelas pessoas estão num bom relacionamento, olha como aquelas pessoas têm suprir as necessidades umas das outras. Olha, eu estou necessitado, eu preciso de algo que me motive, eu vou ali ver se eu consigo isso também. E começam a se agregar, e a igreja ela vai espalhando o temor do Senhor, e o Espírito vai fazendo aquilo para o que ele veio, convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E quando a igreja realmente obedece ao Senhor e vai na vida cristã, ela transmite esperança, ela transmite segurança, ela transmite força, e ao fazer isso, sendo impactada, ela impacta o mundo, e faz diferença, muita diferença. Eu quero finalizar perguntando a você: como você está psicologicamente? Como está a sua cabeça nessa pandemia? Como está a sua perseverança nos caminhos do Senhor? Como está a sua comunhão com o Senhor e com os irmãos? Como está a sua dedicação, a sua decisão de caminhar junto com o Senhor? E o que você tem feito para impactar as pessoas que estão ao seu redor, muitas psicologicamente abaladas, com pânico, com medo de sair de casa, seus amigos, seus vizinhos, parentes, que estão hoje sem esperança? O que você tem feito? O que nós temos feito? Meus amados, que nós aprendamos com esta igreja a sermos perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir o pão de casa em casa, no amar. Que nós possamos impactar as pessoas ao nosso redor, sendo realmente igreja. Lembrando que igreja é duas coisas claras. Primeiro, igreja é o corpo de Cristo, o conjunto de crentes do Pentecostes até o arrebatamento. Igreja é um grupo de salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que se reúne em um ambiente embaixo de um pacto, com o objetivo de adorar e servir ao Senhor e de impactar o mundo. Você está sendo igreja? Que Deus te desafie, te abençoe, que Deus faça de nós um povo impactante onde nós estamos. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor e tua graça, pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado pelo teu Espírito que nos conduz, nos desafia e sempre faz novas as tuas palavras. Oramos que o teu Espírito que habita em nós nos conduza como igreja,
Que o teu povo possa ser desafiado a perseverar na fiel doutrina dos apóstolos, a perseverar na comunhão dos salvos, a impactar o mundo, a levar a cura para os traumas que a sociedade tem. Lembrando que esta cura é o Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Oramos ao Senhor agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe aos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Ok, irmãos, bom dia mais uma vez. Estamos finalizando mais um culto de adoração ao nosso Deus. E gostaria de dar os avisos da semana. A gente segue com a programação como já temos feito, né? Quarta-feira, culto de oração às 7 horas da noite, aqui na igreja. Sexta provavelmente não vai ter ITB, mas se tiver qualquer coisa o pastor avisa no grupo. Domingo de manhã novamente, a partir das 8h30 da manhã, culto de louvor e adoração ao nosso Deus e também culto infantil, ok? Então, gostaria de dar, de avisar também aqueles que estão nos assistindo agora que não desliguem após terminar aqui os avisos, porque vai passar a imagem das crianças do culto que teve domingo passado, ok? E daqui a pouco, daqui a uns 10, 15 minutinhos, a gente vai iniciar o culto infantil. Gostaria de dar também as boas-vindas àqueles irmãos que estão nos assistindo, que são visitantes, que sejam bem-vindos e continuem conosco nos assistindo nas nossas programações semanais, ok? Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez vamos orar e encerrar este momento. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ouvir, que possamos sair daqui diferentes, ó Pai, edificados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos constrange e nos mostra, ó Pai, o caminho certo a seguir e nos ajuda a sermos diferentes, que possamos a cada dia estarmos perseverantes, ó Pai, nos Teus caminhos e sempre, ó Pai, com a esperança de que logo, logo, se o Senhor voltar, estaremos contigo. É isso que eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, o restante dessa semana, que o Senhor os guarde e os proteja de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Ok, irmãos, bom dia e até daqui a pouco. Prazer estar falando com todos vocês. Nós queremos deixar algumas palavras aqui. Se você tem sido abençoado por esse ministério aqui da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, através das transmissões via Facebook, YouTube, e tem desejo de contribuir com esse ministério, claro que há um custo em relação a isso. Precisamos e queremos melhorar os nossos equipamentos. Você vai ter a oportunidade de contribuir com esse ministério, nosso ministério de multimídia, aqui da Igreja Bíblica de Pacatuba, fazendo a sua doação através do QR Code que está aí na imagem, do PicPay. Então será uma satisfação. Vamos estar aqui orando sempre por aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.